Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta, dando continuidade aqui ao nosso curso de Python. Nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre orientação a objetos no Python. Uma vez que a gente terminou com as funções, a gente já está apto para ir para o próximo level, que é a orientação a objeto. Então vamos ver aqui os conceitos mais importantes de orientação a objeto, que vai te ajudar bastante a entender, principalmente o curso de Django, tá certo? Então vamos aqui no nosso projeto, vou criar um novo arquivo chamado aula. Acho que já é a 18 ou 19, uma coisa do tipo. Mas enfim, não faz diferença. Porque eu já estou perdido na ordem das aulas. Às vezes a mesma aula eu gravo 2 ou 3, 4 vídeos para poder explicar ela melhor. Então, vou colocar aqui como aula 17. Orientação objeto. Ou, só colocar a extensão .py aqui. Tá? Então vamos lá. Em que consiste a orientação objeto? A orientação objeto é basicamente uma forma de você programar. É um paradigma de programação. O paradigma funcional, por exemplo, baseado em funções ou em procedimentos, foi abordado um pouquinho aqui na parte de funções. Agora a gente pode trabalhar também com paradigma orientado a objeto, que é muito famoso e é muito importante que você saiba os principais conceitos da programação orientada a objeto. Deixa eu só conferir aqui se em algum desses outros arquivos eu tenho um comentário. Na verdade, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu vir aqui na orientação a objeto e vou colocar aqui o início de um comentário. Então, a gente precisa saber os principais conceitos, que são o que é uma classe, o que é um objeto, o que é um construtor, o que são métodos, o que são atributos, tá? Esses são os principais conceitos, os mais básicos e fundamentais conceitos da orientação a objeto. Claro, ainda tem outros conceitos importantes que a gente vai ver, como sobrecarga de métodos, polimorfismo, destrutores, que mais? Herança, claro. Herança, na verdade, eu colocaria até aqui. Herança. Que mais aqui? Deixa eu pensar. Pô, acho que por enquanto esses aqui estão legais. Tem muita coisa importante, mas esses aqui é assim, 90% dos mais importantes. Então vamos começar pela classe. O que é a classe? Basicamente, assim como a função, quando você escreve uma função, não quer dizer que ela está fazendo nada, não quer dizer que ela vai fazer nada quando seu programa executar. Ela só foi definida. Quando você escreveu aqui, ó, ela não vai fazer absolutamente nada até que você chame ela. Enquanto eu não chamar, ela é só um conjunto de letras, de caracteres. Ela só foi definida. Assim como a planta de uma casa. Quando eu desenho a planta de uma casa, não quer dizer que a casa existe, mas eu sei como essa casa deve ser. Isso é a classe, tá? Então, como a gente define uma classe? Através da palavra class. Em seguida, o nome da classe, que tem que começar com letra maiúscula. Digamos que eu tenho uma classe aqui chamada pessoa, tá? Aí, em seguida, é o nome da classe. O próximo parâmetro, diferentemente das funções que recebem parâmetros, nesse caso aqui, vai ser a herança. Toda classe no Python vai herdar no mínimo de object, tá? No mínimo de object. Esse é o new style da definição de classes no Python. Se eu não passasse nada, é o old style, o estilo antigo. A gente não usa mais. Então, é o object. Em seguida, os dois pontinhos. Agora é a definição da minha classe, tá? Se eu colocar um PES aqui, que é a palavra do Python, para não fazer nada, já é o suficiente. A minha classe pessoa ela já existe. Ela não tem nenhum construtor, ela não tem métodos, ela não tem atributos. Ela faz herança aqui de object. O que é essa herança? Ela basicamente vai herdar tudo que tem object. Object é a classe base do Python. É uma classe que já define uma série de coisas nela e a gente herda todas essas vantagens que o Python vai nos dar, que é coisa muito baixo nível, a gente não precisa de entrar em detalhes. Só lembra que você precisa de herdar de object para que ela funcione corretamente. Depois a gente vai ver herança de forma que faça sentido, de forma que a gente possa herdar coisas que a gente mesmo escreveu. Por enquanto, só veja que object é uma classe definida pelo Python e que ela é a base de tudo e a gente precisa herdar dela, tá? Dentro dela vai ter uma série de código Python escrito para a linguagem Python, que é importante, mas por hora é só isso que a gente precisa saber. Uma vez que eu coloquei o PES aqui,
que é temporário, só para não fazer nada, a minha classe pessoa está definida. Por mais que ela não tenha ainda objeto, construtores, métodos, atributo, não tenha nada. Tá? A próxima coisa que a gente precisa ver é como que a gente cria um objeto. O que é o objeto? O objeto, basicamente, é a concretização daquela classe. Eu vou criar realmente um objeto na memória do meu computador do tipo pessoa. E tudo que tiver definido aqui dentro da minha classe vai estar gravada lá na sua memória RAM, lá dentro de um registrozinho ali da sua memória RAM, que vai reservar um espaço mesmo, digamos, 1 KB, e dentro desse 1 KB eu vou guardar as informações dessa classe pessoa. Nem que seja, nesse caso aqui que é uma classe vazia, nem que seja apenas um único byte ali definindo um ponteiro para aquela classe, tá? Então não preocupa não, isso vai ficar mais fácil no decorrer. Vou criar aqui uma variável chamada objeto, e essa variável vai receber a instância dessa classe, pessoa. Quando eu faço assim, isso aqui, ó, essa linha, eu chamo o nome da classe e passo os parênteses vazios, o que quer dizer? Quer dizer que eu, de fato, agora fui lá na memória do meu computador e reservei um espacinho no qual essa variável objeto está apontando, tá? E esse espacinho de memória tem ali a definição, tem ali os dados da classe pessoa, tá? Então, essa é a primeira questão. Agora, eu quero definir aqui atributos dentro da minha classe, como por exemplo, atributo nome da pessoa que vai receber João, tá? A partir de agora, quando eu executar a linha 17, lá na minha memória RAM, onde a variável objeto aponta, vai estar guardada a palavra João. Essa palavra João vai ocupar um pouquinho da minha memória RAM. Então, por isso que é o que eu falei, quando eu escrevo minha classe, ela é só mesmo uma definição, ela ainda não existe, nada executou. Executa mesmo é quando eu crio uma instância, ou seja, um objeto real, que é a instância da classe pessoa, tá bom? É a instanciação da classe pessoa, é quando realmente o computador executa os procedimentos que ele leu aqui nesse código e fala, então é assim que eu tenho que construir essa casa? Então, toma aqui a casa, guarda a casa dentro de objeto, tá? Casa, eu falei casa porque eu dei o exemplo da planta, mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente chamar ela de casa, e aí que vai ter, por exemplo, a cor da casa, amarela, eu vou chamar aqui a classe casa agora, porque eu mudei de nome, aí sim, ó, então minha casa, a variável minha casa, aponta para um ponteiro na memória ali, um espacinho na memória RAM, onde eu criei uma casa mesmo. Isso aqui cria a casa, ó. Esse pedacinho aqui está criando uma casa, um objeto do tipo classe casa na memória RAM e que guarda as características da minha casa, que nesse caso aqui é a cor amarela, por exemplo, altura 3 metros, que mais? Quartos 10 quartos e assim por diante. Então tá tudo guardado dentro da variável minha casa. Como que eu acesso isso? Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, print minha casa ponto cor, vou executar isso aqui, ó, Python 3 aula. Eu acho que eu coloquei um espacinho aqui, vou renomear aqui. Tirar esse espacinho aqui só para ficar mais fácil para mim de chamar. Aula 17. Olha aqui, imprimiu para mim amarela. Porque quando eu acessei o objeto, minha casa, porque isso aqui é classe, isso aqui é objeto, tá? Essa variável aqui agora é um objeto. Eu acessei cor, ele retornou para mim amarela, tá? Se eu fizer minha casa ponto altura, vai imprimir para mim ali a altura da minha casa. Amarela e 3, tá bom? Então, esses são os conceitos mais importantes até o momento. A definição da classe, os atributos da minha classe, cada atributo tem um valor. Esse que é a forma de como que eu crio um objeto baseado nessa classe. E aqui como eu acesso os atributos do meu objeto. Esses nomes que eu estou falando aqui não é de à toa não. Você precisa chamar as coisas do nome certo para que você seja um bom profissional. Senão quando você for conversar numa entrevista, se você não falar os nomes certos das coisas, o pessoal vai ver que você não é muito bom. Então, definir a classe que herdou de object. Tem atributos e valores. Isso aqui é um objeto que foi criado através da instância. Isso aqui eu estou instanciando um objeto do tipo casa.
e aqui acessei meu objeto e os atributos do meu objeto, tá? Quando eu acesso os atributos, ele me retorna o valor do atributo, beleza, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre orientação a objetos. Na próxima aula, a gente vai aprender como que o que são métodos, o que são atributos e depois mais uma aula a gente vai falar sobre herança, tá bom? Então, isso aí, implementa na máquina de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.